Graça e paz aos nossos amados amigos e ouvintes aqui do canal Evangelho da Hora. Hoje vamos trazer como meditação o tema Aprenda a vencer os sabotadores da obra de Deus. O texto se baseia em Êxodo, capítulo 5, versículo 3, 6 e 7. Eu vou ler apenas esses três versículos. Nós precisamos entender que passamos por muitos momentos de sabotagem, assim como os hebreus, quando estavam no Egito. O versículo 3 diz assim: Então eles ainda falaram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir, pedimos-te ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilências ou com a espada. Verso 5. Disse mais o faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, não tornareis a dar como dantes palha ao povo. Não dê mais palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Meus amados, esse texto me mostra o quanto o povo de Deus é sabotado. Pessoas, às vezes, pensando apenas no mal, em causar mal a alguém, sabotar o trabalho de alguém. Esse texto, ele me mostra que nós precisamos estar atentos com os sabotadores, porque eles querem destruir a nossa família, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, o chamado para cada um de nós, ou o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, a responsabilidade que Deus deu para você. Todos nós somos muitas vezes levados a essas situações críticas, onde pessoas tentam sabotar o trabalho e a missão que Deus nos colocou. Primeiro ponto é, os sabotadores, eles tiram palhas com o propósito de tirar a nossa paz, a nossa saúde, o nosso bem-estar, prejudicar o nosso emocional. Nós não podemos deixar os sabotadores tirar a nossa paz, a nossa saúde física, o nosso bem-estar emocional. A nossa mente, muitas vezes, vai ser tentada a ser ferida, a ser atingida pelos sabotadores. No contexto que eu li, o faraó ordena que o povo procure sua própria palha. Ele sobrecarrega fisicamente os hebreus, causando cansaço e desgaste emocional. Para os dias de hoje, nós devemos aprender que os sabotadores utilizam pressões, estresse, preocupações para minar a nossa saúde, roubar a nossa tranquilidade, o nosso sentimento de que estamos descansando no Senhor. Servir a Cristo é viver sob pressão mesmo, pressão constante. Pessoas vão querer destruir, pessoas vão querer nos atingir. Servir a Cristo, muitas vezes vamos passar por ansiedades ou mesmo por alguns esgotamentos. Mas o que devemos fazer? Devemos buscar o nosso descanso, a nossa paz no Senhor, nosso Deus. Jesus nos convida e revela que Ele é o descanso para cada um de nós. Temos que confiar nele. É Ele que nos dá força a superar os tempos difíceis. Quando faltar palha na nossa vida, alguém tirou a palha, nós não devemos ficar perturbados. Não podemos ser destruídos, podemos até ser atingidos, mas não destruídos. Deus vai providenciar o pão, Deus vai providenciar o emprego, Deus vai dar o sustento, Deus vai dar força. Não desanime, porque alguém tirou a palha. Os sabotadores, em segundo lugar, eles tiram as palhas com o objetivo de impedir a nossa adoração. No texto de Êxodo, capítulo 5, Moisés chega para o faraó e pede o direito de ir para o deserto para adorar a Deus, passar um dia sem trabalhar, um dia sem se preocupar com as coisas terrenas, com as coisas humanas, e
passar o dia em adoração ao Senhor. Mas os sabotadores, eles querem impedir a adoração do povo de Deus. Todo aquele que quer impedir a tua adoração, que quer te proibir de ir para a casa do Senhor, tudo aquilo que quer impedir você de agradar a Deus, de trabalhar para Deus, são sabotadores, são faraó, ou faraós no plural, tentando fazer com que você não vá adorar o Senhor. Portanto, nós temos que entender que quando Deus nos chama para ir para o deserto, precisamos adorar o Senhor. Muitas vezes somos enganados por distrações, por preocupações ou por excesso de trabalho, só temos tempos para trabalhar, não dedicamos tempo para Deus. Isso são sabotadores da nossa vida espiritual. Se a rotina nos consome, nós paramos o quê? Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de estudar a palavra, paramos de ir para a igreja, paramos de adorar. Cuidado, devemos priorizar a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual. Em terceiro lugar, os sabotadores tiram as palhas com a pretensão de nos desacreditar na missão, de gerar problema para a missão, de gerar contenda entre os trabalhadores da seara do Senhor. Os sabotadores, eles ficam provocando ira nos corações dos liderados. Como o povo começou a criticar a Moisés, o povo começou a criticar Arão, o povo começou a dizer, olha, sem você, nós estávamos melhor. Nós não queremos ir para o deserto adorar. Os sabotadores causaram contendas e divisão na igreja, na comunidade do Senhor Jesus. Portanto, nós temos que aprender que não podemos duvidar da promessa do Senhor. Que Deus tinha uma promessa para Moisés, Deus tinha uma promessa para Arão, Deus tinha uma missão para eles e começou a ter os sabotadores querendo impedir esta missão, mas Deus cumpriu e honrou a sua missão na vida deles, como Deus quer cumprir e honrar a missão que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Ainda que os sabotadores, muitas vezes disfarçados, muitas vezes querem nos desanimar, nos perseguir, nos criticar. Mas você não pode desanimar. Você não pode esmurecer, você tem que perseverar, não largue a mão do arado, porque Deus te chamou e Ele vai honrar, seja na área do louvor, seja na área da palavra, seja no ministério da oração, no ministério da visitação, no ministério da evangelização, aonde Deus te chamou para agir na sua seara. Você é trabalhador, é servo, é mordomo, então faça, não deixe que ninguém alcance o desânimo, ou a acusação, o problema. Não, você precisa continuar. Muitas vezes vão surgir críticas, obstáculos inesperados e vão até aparecer aparentes fracassos. Vão surgir aparentes fracassos. E isso nos tende, muitas vezes, a gerar desânimo em nós. Mas não vamos parar. Temos uma grande obra para fazer. Você, eu e todos nós que somos chamados pelo Senhor. Não aceite a influência perversa dos sabotadores no teu ministério ou no teu chamado. Amém? Para concluir, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a refletir sobre quais palhas foram retiradas. Refletir se isso você vai permitir que essa falta destas palhas vai ser suficiente para destruir a sua caminhada, o seu ministério. As palhas foram tiradas, mas você não vai perder a paz e nem o ânimo. As palhas foram tiradas, você não vai deixar de adorar o Senhor. As palhas foram tiradas, mas você não vai parar, não vai desistir da missão que o Senhor tem para ti. Que Deus te abençoe e que nós possamos cada vez mais, vencendo os sabotadores, glorificarmos o nome do Senhor. Grandes coisas
o Senhor tem na tua vida, no nome de Jesus, e a paz do Senhor seja sobre ti. Amém.